Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, eu vou aproveitar um gancho que tivemos, que foi a festa, daquele santo que veio para crer, que é São Tomé. E já que o nosso assunto é fé, aos olhos da fé, quero falar para vocês sobre milagres. Milagres que é onde a ciência para, ou onde a ciência fala que não há mais meio, onde a medicina fala que não há mais chances, que não há mais condições, a fé, ela ultrapassa. Então, acaba acontecendo a graça, acaba acontecendo o agir de Deus na vida das pessoas. Então, quando você põe a sua fé acima da tua razão, quando você põe a sua fé de maneira inabalável, quando você coloca a sua fé de maneira forte, firme e decidida, você está propenso a ter na sua vida o que chamamos de milagres. E os milagres é todo o agir de Deus na vida do seu povo. Em João, capítulo 20, versículo 23, Jesus fala para Tomé: acreditaste porque vistes, Tomé? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Então, felizes aqueles que creem sem ter visto. Felizes aqueles que creem, que acreditam sem ter visto a mão de Deus pessoalmente, visivelmente aos olhos. Por isso que o nosso canal é Aos Olhos da Fé, para que você veja os acontecimentos com uns olhos diferentes. E acredite na fé que pode acontecer um milagre, sem mesmo você ter em mãos palpáveis. A fé é você tomar posse daquilo antes de que aconteça. Como diz São Paulo, Fé é quando nós temos a graça antes de ter visto. É o fundamento da nossa esperança. Então tomamos a posse. Quando a fé acontece, vem os milagres. O milagre, minha gente, pode acontecer de várias formas. Pode acontecer de um acidente que só escapa uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa temente, uma pessoa que está orando. Pode acontecer de uma doença, diante de uma doença grave, uma doença que está incomodando muito, e o médico já desacredita você. Esse milagre pode acontecer em decorrência de uma necessidade, você no meio de um tiroteio, no meio de uma situação de emergência. O milagre pode ser em uma situação financeira, quando você tem que pagar aquilo e aparece do nada da sua conta um valor, ou então aparece alguém, toca a campanha e fala: olha, eu não sei porquê, mas o senhor mandou entregar isso aqui para ti. Aí você abre um papel, está uma soma de dinheiro que você realmente precisava pagar. O milagre pode vir de várias maneiras. O milagre, normalmente todos os milagres para a igreja é atribuídos sempre a Deus. A Deus. Aí você vai me perguntar: mas diácono, e o santo que eu oro? Vamos vir de um princípio pensamento. A nossa igreja católica, ela é muito fundada, já da antiguidade. E conforme aquele que os diáconos são padroeiros, São Lourenço, eles veem no pobre a sua riqueza. Então, uma vez pegaram São Lourenço e falaram assim para ele: você tem 3 dias para entregar toda a riqueza da igreja. Caso você não consiga, você será morto. Tá bom, São Lourenço foi então, e no 3º dia estava lá aquele homem cruel que primeiro matou o Papa Sisto, era o imperador que invadiu o local, invadiu Roma lá, e depois pegou São Lourenço. Cadê a riqueza? São Lourenço chamou a riqueza. Eram tudo pobres, todos os pobres miseráveis, aleijados. Aí o Carrasco, esse imperador malvado: você está brincando comigo? Aí pegaram São Lourenço, torturou, colocou ele numa fornalha, de um lado, aí parou: vem aí, já tá bom, cadê a riqueza? Aí ele: seguinte, volta aqui na frente, que tá mal passado. E aí ele foi, viraram. Então a igreja, ela era constituída de pobres. E esses pobres, eles não tinham a noção de que tinham que orar primeiro para Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, via lá de cima assim: o meu filho está orando, pedindo por um milagre. Pois bem, eu vou atuar, eu vou agir. Então, através de Nossa Senhora, através de todos os santos, Deus atua, Deus atua. Por isso que o milagre acontece. Meu nome é Alexandre Tadeu, não é por acaso, porque quando eu era muito pequeno, de colo, recém-nascido, tive um problema no ouvido e começou
a sair secreção no ouvido, o médico falou, olha, mãe, a senhora vai perder o seu filho. Porque na época não existia, a medicina não era como hoje em dia. Tinham que abrir aqui em mim e aquilo poderia me levar à morte. Então ela se agarrou a São Judas Tadeu e falou, olha, se meu filho nascer, ele vai ser chamado Alexandre Tadeu. E assim foi, Alexandre Tadeu. A graça aconteceu. Aí depois, não satisfeito, esse diácono que vos fala aprontou. Eu morei na Bahia e eu fui num barraco uma vez, perto de onde a gente estava tipo um turista no local. Coloquei a mão numa casa verde, uma casebre, e tinha um barbeiro. O barbeiro, para quem sabe, é aquele inseto, parece uma barata, né? Cheio de pintinhas brancas, que causa doença de Chagas. Ele me picou. E aí correram comigo, eu comecei a chorar na hora, eu me lembro só disso, chorando, correndo e chorando. E minha mãe correu comigo, fomos no médico lá, eles colocaram minha cabeça no colo da minha mãe, vieram com uma broca, tipo uma furadeira, e fizeram um buraco para poder catar os ovos do barbeiro. E cataram os ovos do barbeiro, e minha mãe orava enquanto eu estava no colo dela, com a cabeça no colo dela, para Nossa Senhora Aparecida. Passados anos, o médico assustado, vem cá, você serviu? Eu falei, servi. Você casou? Casei. Você tem filho? Você joga bola? Já joguei bola? Eu tenho 53 anos, graças a Deus, o coração nunca me falhou. Porque a gente sabe que esse coração, o coração cresce, né? Mas na fé, no coração, graças a Deus, é normal. Vários exames eu fiz e nada deu. Então é a fé, gente, é a fé. E esses são milagres. Eu sou testemunho de milagre. Eu sou milagre, como diz a música, estou aqui. E como diz aquela música, quando era catequista, eu falava assim para os meus alunos assim, é isso aí, cantava, né? Eu acredito em milagres, louvo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim, os milagres acontecem, gente. Aonde a gente pensa que assim, acabou, os milagres acontecem. Porque existe uma frase que eu aprendi com um amigo meu, que é um diácono, Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Então, minha gente, é uma graça muito grande a gente que tem essa fé. É ter os olhos da fé. Olhar além do que é visível. Olhar acima. Eu já testemunhei milagres acontecendo do meu lado. Já falei para vocês. Eu conheço duas pessoas que ressuscitaram em velório. Eu conheço pessoas que estavam cegas e passaram a enxergar. Agora, o milagre mais incrível que eu já falei no outro vídeo é o milagre da conversão, porque Deus não força ninguém, mas eu já presenciei. Uma vez eu estava na capela, apareceu um rapaz armado e na hora do ofertório ele entregou a arma. Isso é milagre de Deus. Então, minha gente, os milagres acontecem. Você que está me vendo esse vídeo, você tem um filho que lhe dá trabalho, você tem um filho que lhe dá preocupações, eu aconselho que você dobre o seu joelho e ore. Mas eu já faço, diácono, mas você ainda deixa ele mais preto. Deixe seu joelho mais preto. Ore, ore, ore. Santa Mônica orou tantos anos por Santo Agostinho e a graça aconteceu. Então, o milagre é possível. E como Jesus sempre fazia, ele falava assim, a tua fé te salvou. Inclinados para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Creia em milagres. Você é um milagre. Até lá, até o próximo.